Oi, pessoal, tudo legal? Olha, no programa de hoje nós temos novidades, hein? Geometria. A palavra geometria vem do grego geo, que quer dizer terra, e metria, que quer dizer medida. Muitos e muitos anos antes de Cristo, era basicamente esse o objetivo da geometria: medir terras. Os geômetras, como eram conhecidos, eram pessoas especializadas em resolver conflitos de terra através das medições das propriedades. Com o passar dos tempos, porém, esse conceito se ampliou. Atualmente definimos geometria como a ciência que estuda as formas e os tamanhos dos objetos, das figuras. Uma ciência que tem uma aplicação muito prática e muito grande. Uma ciência que é o tema do nosso programa de hoje. No ar, o fato matemático. Vamos começar o programa de hoje aprofundando nossas observações sobre as formas dos objetos. Você já reparou que as formas dos objetos estão diretamente relacionadas com o uso que se faz desses mesmos objetos? A Clarice está reparando. Existe uma relação entre a forma da bola de futebol e o fim a que ela se destina, como rolar, correr, ser cabeceada sem maiores problemas. A forma da bola de futebol tem a ver com o uso que se faz dela. A forma de uma bola, que é também a forma da Terra, da Lua e do Sol, é chamada de forma esférica. Outra forma também muito comum é o paralelepípedo. Encontramos essa forma em vários tipos de objetos: caixas de sapato, caixinhas de fósforos, tijolos, edifícios. Nesses casos, também vemos a importância do formato para o seu uso. Olha só, imagine só quanto espaço seria perdido se um edifício tivesse a forma oval. Olha, já o dado tem o formato de um cubo. Se ele tivesse a forma esférica, por exemplo, além de rolar para bem longe, seria muito difícil garantir qual número obtido. Pois é, as formas das coisas não são escolhidas à toa. Existe uma relação bem clara entre o uso e a forma dos objetos. Por isso, antes da fase de fabricação, todos os objetos produzidos pelas indústrias são projetados e desenhados. Os objetos têm que sair práticos e bonitos. Os profissionais que trabalham nessa área, bolando as melhores formas que os objetos devem ter, são os desenhistas industriais, os arquitetos, os engenheiros, os técnicos, os projetistas e os desenhistas, todos com profundo conhecimento de geometria. E olha, diretamente de um escritório de arquitetura, o Paulo Roberto tem muitas informações para nós. Pode falar daí, Paulo. É isso mesmo, Eduardo. Para se desenhar uma casa, também é necessário antes fazer o seu projeto. Desenhar e colocar as medidas dos cômodos da melhor forma possível. E o arquiteto é o profissional que realiza isso. Eu, por exemplo, estou trabalhando num projeto de uma casa que tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e uma área de serviço, né? Tem uma área de comunicação interna que dá para os quartos, para a sala e para o banheiro. Já a cozinha só tem ligação com a área de serviço e com a sala. Percebe-se que o maior cômodo é a sala. Uhum. Ela mede 4,20 m por 4,45 m. Nas casas, os cômodos são sempre retangulares? Geralmente sim, porque com essa forma o espaço é melhor aproveitado na hora da colocação dos móveis e, além de tudo, facilita na limpeza. Então não se costuma fazer casas em que os cômodos têm a forma hexagonal, por exemplo? Não, geralmente não. Você sabe por quê? Deixa eu te mostrar. Onde é que tá? Olha aqui. Uma casa desse jeito, ela é engraçadinha, mas ela não é prática, ela não é funcional. Mais uma pergunta. Só se faz o desenho da casa assim, vista de cima? Não. Quando você desenha o plano de construção de uma casa, além da planta baixa, por exemplo, é preciso mostrar também a planta da casa vista de frente, de lado, os planos de revestimento. Enfim, é necessário botar todos os detalhes para que seja para a compreensão completa da casa. Pelo jeito vocês fazem mesmo muitos desenhos. E precisamos saber de muita geometria. Muito obrigado. É com você, Eduardo. Muito obrigado, Paulo. Isso é que é repórter, hein, gente? Pois é, para desenhar, os arquitetos e os outros profissionais que citamos precisam conhecer a geometria a fundo. Por outro lado,
Para estudar geometria, precisamos a todo momento desenhar. Assim, nas aulas de geometria, é muito importante que, além de usar lápis, papel e borracha, vocês também usem a régua, o compasso, o transferidor e o par de esquadros. Certamente a maioria desses instrumentos de desenho não são totalmente desconhecidos de vocês, né? Você se lembra? A régua é usada para fazer traços retos e medir comprimentos. Em geometria, chamamos o traço de segmento de reta. O segmento AB mede 5 centímetros. Bem, pessoal, para usar o compasso é super simples. Vamos lá? Olha, essa extremidade metálica deve ficar sempre no centro da circunferência. Circunferência essa que será traçada por essa outra extremidade do compasso, que é a extremidade que possui o grafite. Vamos lá, Clarissa? Isso. Legal. Reparem que quanto mais a gente abre o compasso, maior será a circunferência. Mas e o transferidor? Para que serve? Olha, o transferidor, ele serve para medir a abertura dos ângulos. Mas o que é ângulo? Olha, o ângulo é a abertura formada por duas semi-retas que partem sempre do mesmo ponto. E reparem que o transferidor, ele possui esse centro aqui, que deve ficar sempre no vértice do ângulo a ser medido. Vamos lá? É preciso fazer coincidir um lado do ângulo com o diâmetro do transferidor. E depois fazer a leitura da medida na escala de graus. Esse ângulo mede 35 graus. Você se lembrou. Aqui do escritório de arquitetura também temos novidades sobre isso. Andréia. Também usamos muito os esquadros em geometria. Por exemplo, eles têm a forma de triângulos retângulos, ou seja, triângulos que um dos ângulos é reto, mede 90 graus. Mas qual a diferença entre os dois tipos de esquadro? Esse aqui, por exemplo, ele tem ângulos que medem 30, 60 e 90 graus. Já esse outro, ele tem ângulos que medem 45, 45 e 90 graus. Mas para que servem os esquadros? Os esquadros servem para desenhar ângulos com essas medidas específicas, ou traçar paralelas e perpendiculares. Por exemplo, uma paralela, outra paralela, uma perpendicular, tá? Aqui. Paralelas e perpendiculares são muito importantes na construção de casas. O arquiteto acabou de nos mostrar isso no papel. Mas como conseguir que na construção a casa não fique torta? Vamos até uma obra com a nossa câmera indiscreta? Jorge, chega aí. Não, seu Augusto. Eu tava olhando essa parede aqui, eu acho que ela tá meio torta, hein? Oh, não, senhor, seu Augusto. Olha só o fio de prumo. Isso. Agora, eu tava aqui, olhando bem o parapeito dessa janela aqui. Me parece que ela não está bem na horizontal, não. Ora, seu Augusto, o senhor vai me desculpar, mas... Olha só. O nível de bolha indica que essa direção é mesmo horizontal. Ótimo, ótimo. A gente nunca sabe quando tem uma câmera escondida por aqui, viu? Viu como é que nós pegamos ele com a nossa câmera? Pois é, para trabalhar bem com as figuras geométricas, precisamos conhecer suas propriedades. Neste segundo bloco do programa, vamos ver uma propriedade muito importante dos ângulos das figuras planas. E vamos contar com a ajuda das nossas mãozinhas. Mãozinhas, com vocês! Nosso estudo sobre os ângulos de figuras planas começará com algumas experiências com diversos tipos de triângulos. O primeiro triângulo feito pelas mãozinhas é um triângulo acutângulo, ou seja, um triângulo em que os três ângulos são agudos. O segundo triângulo, que tem um ângulo reto, é um triângulo retângulo.
O terceiro triângulo, por ter um ângulo obtuso, é chamado de triângulo obtusângulo. Quanto dará a soma dos ângulos internos de cada um desses triângulos? Realmente, podemos medir esses ângulos com o transferidor e depois somá-los. Mas como chegar a uma conclusão geral sobre a soma dos ângulos internos dos triângulos? Na verdade, usaremos uma técnica muito simples. Vamos recortar os triângulos e dobrá-los. O que observamos com isso? Exatamente. Para qualquer um dos triângulos, os ângulos reunidos formam um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Podemos então dizer que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180 graus. Pois bem, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Isso vale para qualquer triângulo? Acabamos de ver que sim, Clarissa. Agora, sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus, podemos encontrar o valor da soma dos ângulos internos de qualquer outro polígono convexo. Polígono? Uhum. Convexo? É a primeira vez que essas palavras surgem no programa de hoje. Pode até ser no programa de hoje, mas olha, eu acho que você já ouviu falar delas, não? Você se lembra? Polígono é qualquer figura plana fechada formada por semi-retas. E o tal do convexo? Bem, Clarissa, polígono convexo é aquele que só tem ângulos internos menores que 180 graus. Mas então os polígonos 3 e 5 não são convexos. Isso mesmo. Eles possuem ângulos internos maiores que 180 graus. Bem, para ficar mais fácil, de agora em diante, quando falarmos de polígono, estaremos falando de polígono convexo, ok? Você se lembrou. Tudo bem, mas vamos voltar ao que você disse antes. Sabendo que os ângulos internos de um triângulo somam 180 graus, a gente pode achar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono? Isso mesmo, Clarissa. Só que para chegar lá, basta dividir as figuras em triângulos. De novo com a gente, mãozinhas. Vamos dividir esse retângulo em 2 triângulos. Sabemos que a soma dos ângulos de cada triângulo é igual a 180 graus. Portanto, a soma de todos esses ângulos internos é igual a 180 graus vezes 2, o que dá 360 graus. Concluímos, então, que a soma dos ângulos internos de qualquer retângulo é igual a 360 graus. Nem precisava de tudo isso, Eduardo. Sabemos que o retângulo possui 4 ângulos retos. E assim, a soma dos seus ângulos pode ser calculada multiplicando 4 vezes 90 graus. Tudo bem, tudo bem. Mas, usando o método da demonstração anterior, subdividindo a figura em triângulos, podemos generalizar que, não só para qualquer retângulo, mas para qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos internos será sempre igual a 360 graus. Quadrilátero é um polígono de 4 lados. Como qualquer quadrilátero, pode ser dividido em 2 triângulos. Concluímos que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360 graus. Legal essa forma de dedução matemática usando os triângulos para a soma dos ângulos internos dos quadriláteros. Pois é, olha, na verdade, podemos proceder do mesmo modo para qualquer outro polígono, Clarissa. Como do mesmo modo? É isso mesmo, olha, formando triângulos a partir de diagonais que saiam de um mesmo vértice. Vamos ver o pentágono, por exemplo, que é um polígono de 5 lados. Podemos dividi-lo em 3 triângulos. Daí, tiramos que a soma dos ângulos internos do pentágono é igual a 3 vezes a soma dos ângulos internos de cada triângulo. Deixe-me tentar com um polígono de 8 lados, o octógono. Posso formar 6 triângulos. Portanto, a soma dos ângulos internos do polígono de 8 lados é igual a 6 vezes 180 graus.
A partir destas observações, podemos escrever uma expressão matemática geral para o cálculo da soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Podemos? E como é isso? Bem, o Paulo Roberto vai perguntar para nós. Paulo, é contigo! Deixa comigo, Eduardo. Andréia, o pessoal lá do estúdio quer saber como chegar a uma expressão matemática geral para o cálculo da soma dos ângulos internos dos polígonos. Em primeiro lugar, você deve ter notado que a quantidade de triângulos que se formou em cada polígono é igual ao número de lados de cada polígono menos 2. Notaram? Não, eu mostro de novo. Por exemplo, 4 lados igual a 2 triângulos, tá? 5 lados igual a 3 triângulos. 8 lados, 6 triângulos. Enfim, a quantidade de triângulos que se forma é igual ao número de lados do polígono menos 2. Pelo jeito, então, de um polígono com 6 lados, podemos formar 4 triângulos. Exatamente. Aqui. Portanto, para um polígono de n lados, tá? Teremos n menos 2 triângulos. E onde se chega com essa observação? Se chamarmos de S a soma dos ângulos internos de cada triângulo, podemos escrever S igual a n menos 2. Que é o número de triângulos. Isso, vezes 180 graus. Que é a soma dos ângulos internos de cada triângulo. Bom, por mim está entendida essa expressão matemática geral. E por você, Eduardo? Por mim também. E por você, Clarissa? Está beleza. A soma dos ângulos internos de qualquer polígono é igual ao produto entre o número de lados do polígono menos 2, vezes 180 graus. É isso mesmo. E o importante é que vimos que a expressão matemática não veio do nada, não. Nós chegamos a ela através de raciocínio. N é o número de lados do polígono. N menos 2 é o número de triângulos que podemos formar. E 180 graus é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Nossa, Clarissa, você tá demais, hein? Agora eu quero ver você aplicar essa expressão matemática, sem vacilar. Um polígono tem 7 lados. Quanto é a soma dos seus ângulos internos? Letra A, 1.260 graus. Letra B, 1.080 graus. Ou letra C, 900 graus? Olho na fórmula, sem vacilar. Pois bem, vamos à resposta do sem vacilar. A soma dos ângulos internos do polígono de 7 lados vale 900 graus. É isso aí, letra C. No programa de hoje, introduzimos a geometria da 7ª série. Vimos que para estudar geometria, precisamos a todo momento desenhar. Nas aulas de geometria, é muito importante que, além de usar lápis, papel e borracha, vocês também usem a régua, o compasso, o transferidor e o par de esquadros. Certamente a maioria desses instrumentos de desenho não são totalmente desconhecidos de vocês, né? Revimos alguns conceitos básicos de geometria e suas aplicações. Eu, por exemplo, estou trabalhando num projeto de uma casa que tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e uma área de serviço, né? Tem uma área de comunicação interna que dá para os quartos, para a sala e para o banheiro. Já a cozinha só tem ligação com a área de serviço e com a sala. Só se faz o desenho da casa assim, vista de cima? Não. Quando você desenha o plano de construção de uma casa, além da planta baixa, por exemplo, é preciso mostrar também a planta da casa vista de frente, de lado, os planos de revestimento. Pelo jeito vocês fazem mesmo muitos desenhos. E precisamos saber de muita geometria. Aprendemos quanto é a soma da medida dos ângulos internos de triângulos. Quanto dará a soma dos ângulos internos de cada um desses triângulos? Realmente, podemos medir esses ângulos com o transferidor e depois somá-los. Mas como chegar a uma conclusão geral sobre a soma dos ângulos internos dos triângulos? Na verdade, usaremos uma técnica muito simples. Vamos recortar os triângulos e dobrá-los.
O que observamos com isso? Exatamente. Para qualquer um dos triângulos, os ângulos reunidos formam um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Podemos então dizer que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180 graus. E chegamos à expressão geral para o cálculo da soma dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer. A soma dos ângulos internos de qualquer polígono é igual ao produto entre o número de lados do polígono menos 2, vezes 180 graus. É isso mesmo. E o importante é que vimos que a expressão matemática não veio do nada, não. Nós chegamos a ela através de raciocínio. N é o número de lados do polígono. N menos 2 é o número de triângulos que podemos formar. E 180 graus é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Nossa, Clarissa, você tá demais, hein? Agora, Opa! eu e Eduardo vamos bater uma bolinha, enquanto o próximo fato matemático não vem. É isso aí. Tchau! Vamos?